Bom dia a todos. A gente vai começar aqui a apresentação do material com relação ao E-Social do futuro, né, ao TAF do futuro. Pessoal, eu queria, antes de a gente começar, alinhar com vocês aqui a regrinha do jogo. Então, basicamente, perguntas, não serão via áudio, vocês ficaram com o áudio desabilitado, vocês podem interagir via o chat da ferramenta, a gente vai respondendo aqui. Tem um grupo de pessoas aqui de casa para responder as perguntas. E nós vamos apresentar primeiro o escopo do projeto, como que a TOTOS trabalhou para melhorar a experiência do E-Social para os clientes. E, bom, eu vou começar apresentando. Meu nome é Rodrigo Aguilar, eu sou PO aqui, responsável pelo TAF, pelo produto TAF. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças que nós fizemos no decorrer de 2019 e agora em 2020 a gente vai continuar fazendo para melhorar a experiência de vocês com relação a essa entrega aí que foi dolorosa no início, Bom, então, iniciando, sabemos que o E-Social entrou lá em 2018, foi uma dor muito grande para todos nós, tanto para a software house quanto para os nossos clientes, e também até para o próprio governo, a gente pode dizer, foi algo novo, principalmente quando falamos de RH, Então, foi algo ali novo, inovador para todo mundo, A forma de envio, a forma de consolidar as informações, foi algo bem novo e que acabou gerando uma série de complicações. Com isso, o que nós fizemos? Passada aquela fase inicial do projeto, que foi realmente de sustentar o E-Social no mercado, manter ele funcionando e conseguir manter os clientes entregando ali a obrigação, nós fomos olhar para dentro de casa e entender como nós poderíamos melhorar. E para fazer um trabalho em conjunto que de fato gere valor aos nossos clientes, nós fizemos um projeto de UX, que é User Experience, junto com os clientes. Então a TOTOS convidou alguns clientes, para vir até aqui na TOTOS, fazerem um projeto em conjunto com o time de desenvolvimento, a fim de buscarmos ali alternativas e formas de melhorar onde nós erramos, onde nós poderíamos melhorar, como nós poderíamos fazer para transformar de fato a experiência de entrega do E-Social em algo mais fluido, menos traumático. Nesse contexto, foram entrevistadas 16 pessoas, Nós trouxemos 16 pessoas na primeira fase do projeto, de diversos clientes, diversos segmentos, para poder pegar o mercado de forma geral, E conversamos com essas pessoas para entender as dificuldades. Bom, dessa conversa surgiram lá 21 necessidades, 11 desafios, mais de 98 ideias de como melhorar, Fizemos um workshop aí já com outros clientes, outras pessoas, a fim de entender de fato como nós poderíamos, o que nós extraímos aí da conversa e como nós deveríamos tratar no produto. Então, a TOTOS, em todas as fases desse projeto, ela se preocupou em envolver o cliente. A TOTOS hoje ela vai muito nessa linha, do modelo ágil, metodologia ágil, que é basicamente você trazer o cliente para dentro da construção e não fazer e depois entregar. Porque quem tem o conhecimento do negócio e quem opera o sistema, de fato, é o cliente. Então, a gente traz para dentro de casa para nos ajudar a construir a solução ideal e, assim, de fato, quando chega para você da entrega, a gente já sabe que gera um valor ou a oportunidade de gerar um valor ainda maior, a chance de acertar, com certeza, é bem maior do que se nós fizéssemos aqui tentando pressupor o que é melhor para vocês. Então, todas as etapas do projeto, hoje o cliente participa com a gente. E, bom, o que desdobrou, então, esse projeto? Nasceu o que nós chamamos de E-Social do futuro. Foi o nome do projeto que nós demos aqui internamente, estamos divulgando para o mercado. O projeto E-Social do futuro, que basicamente é desdobrado em algumas melhorias oriundas desse nosso desafio aí de UX. Bom, falando aqui de forma macro do que nós fizemos, Aqui nós estamos num webinar com clientes da linha Proteus. Então, basicamente, eu vou comentar das melhorias como um todo e eu vou falar o que realmente, de fato, vai se adequar para a linha Proteus e algumas coisas, por conta de umas características diferentes ali de outras linhas que integram com o TAF, são específicas para essas linhas, mas eu vou pontuando conforme eu vou apresentando aqui. Bom, primeiro, aqui é um desenho macro do que eu acho que todos já conhecem, da forma como a integração acontece hoje. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo as linhas de RH, e ali eu tenho o Proteus, tenho o RM, tenho o DataSul,
e tem outros produtos, porque o TAF tem clientes de outros produtos, TOTOS ou não TOTOS, que integram com o TAF para gerar as obrigações. Então, aqui eu estou englobando todo mundo. Está aqui as 3 maiores linhas de produto que a TOTOS tem, né? RM, Proteus e DataSul, quando a gente fala de ERP. E aqui no meio, no quadrante do meio, eu tenho o TAF. O TAF, então, ele é o quadrante azul, e dentro do TAF eu tenho 2 escopos de projeto. Eu tenho o TAF completo, que é o que vocês têm hoje, né? O que vocês utilizam hoje para entregar o e-social. E eu tenho um novo escopo dentro do TAF criado, que é o TAF reduzido, que é o que nós estamos chamando de serviço do Midware. O que é esse serviço do Midware? Basicamente, é uma implementação do TAF, né? Dentro do TAF foi criado um serviço novo que faz a mensageria, pega uma mensagem do RH e transita para o governo e volta para o RH sem persistir as tabelas do TAF. Ou seja, o serviço é do TAF, mas ele não persiste os dados do TAF. E transita o XML entre o RH e o governo sem persistir a informação dentro do TAF. Tá? Então, por que nós fizemos isso? Porque entendemos que alguns clientes não têm necessidade de persistir, não têm a necessidade de fazer uma validação, por exemplo, no dado antes de enviar para o governo. Ou não tem a necessidade de editar uma informação ou um cadastro, um XML, antes de enviar para o governo. Ou fazer um monitoramento mais aprofundado, ou até o painel do trabalhador, enfim. O cliente ele tem uma necessidade simples de simplesmente pegar o XML que a linha gerou, mandar para o governo e ter o retorno, deu certo ou errado. Então, para esse contexto de clientes, nós criamos um serviço novo no TAF que estamos chamando de Midware. Aí, depois do TAF, tem o TSS. O TSS continua sendo um mensageiro, que pega o XML e, de fato, bate lá no RET, né, no governo, com aquele XML que nós enviamos. E o último ente aqui é o governo, que é o que recebe a informação, o processo nos retorna com os erros. De forma macro, o processo de envio continua o mesmo. Vocês reparem, o RH envia para o TAF para o TSS para o governo. Porém, o que nós colocamos aqui dentro, aqui, que não existia antes, era essa questão do Midware que pode ser utilizado em alguns escopos de clientes. Aqui embaixo eu coloquei, né, o XML é enviado pela linha de RH ao TAF, né, independente do escopo, então, que nem eu coloquei. Independente se o cliente usa o TAF completo ou não, esse processo de envio do RH para o TAF, do TAF para o TSS, do TSS para o governo é o mesmo, não muda. E embaixo o cliente monitora o retorno. Então o cliente, obviamente, ele fez o envio e fica monitorando o retorno daquelas informações, seja via Midware, né, que a gente chama o serviço do Midware, seja via TAF completo. Tá? Então ele monitora os envios da forma que ele faz hoje. A diferença é que pelo Midware ele pode monitorar direto pela linha de RH, né? E pelo TAF completo, ele pode monitorar pelo monitor do TAF, lá, monitor de envio e retorno do TAF. Bom, isso aqui de forma macro, então, foi uma alteração que nós fizemos com relação à arquitetura, ao escopo da entrega. Aí, aqui eu detalhei, pessoal, acho importante ficar claro, né, quais clientes podem utilizar o Midware e quais clientes devem utilizar o consolidador, que a gente chama de TAF full, né, o TAF completo. Por quê? Do lado esquerdo aqui, eu tenho quem pode utilizar o Midware. Então, quais clientes podem optar por aquele serviço? Quando eu sou um cliente que eu tenho o TAF apenas como mensageria, né, da entrega, eu tenho que pegar o XML e mandar direto para o governo, sem ter que fazer nenhum tratamento para ele, o XML já está consolidado pela minha linha de RH, eu posso optar por usar o Midware. Se eu quiser, é uma opção que eu tenho. A consolidação de RPAs mais folha de pagamento será realizada pelo produto de RH TOTS quando a folha e back-office forem da mesma linha. Resumindo, se eu tenho uma situação de RPA, a questão de autônomo, e eu tenho na mesma linha o meu back-office e minha folha de pagamento, os dois são Proteus aqui no caso, por exemplo, eu posso optar pelo Midware. Por quê? Pelo serviço do Midware. Porque a minha linha de RH vai consolidar as informações para transitar com o governo. E clientes que entregam o REINF, né, pelo TAF também podem optar pelo Midware. Tá? Então, o fato do cliente entregar o REINF, né, ele sabe que o TAF não entrega somente a social, entrega algumas obrigações. Então, se o cliente entrega o REINF pelo TAF, ele não necessariamente, ele pode, não necessariamente fica inviabilizado de usar o Midware. Ele pode optar pelo serviço e continuar usando o REINF como ele é hoje. O único adendo nesse cenário é que, né, o Midware, né, por ser um escopo simplificado, basicamente a atualização do Midware, né, para o cliente Proteus aqui, eu não acho que faça muita diferença isso, porque é mais uma questão de arquitetura. O Midware é só fonte, né, só pacote, PTM. Então, se o cliente quer adotar a opção do Midware, ele vai aplicar só um PTM, né, basicamente, e poder utilizar quando a gente fala de TAF.
né? E aí, se o cliente que tem a INF, né, e quiser optar pelo MIDOR, né, ele tem que continuar utilizando o dicionário de dados e todas as inovações que o TAF faz por conta do REINF. E aí o MIDOR ficaria embarcado naquele repositório que você vai ter do TAF consolidado. Né? Então, na verdade, você vai manter o TAF completo, mas vai usar só o serviço do MIDOR para fazer a inclusão social. Então, você pode optar, mas você ainda fica com esse ônus de ter que ficar atualizando o produto do TAF por conta das entregas do REINF. E, bom, e quem pode optar pelo TAF Full, né? Eu até coloquei aqui diferente. Como o TAF Full hoje já é o que vocês utilizam, já é o que vocês têm, eu coloquei de uma forma diferente, né? Que vocês devem, né? Quando vocês devem utilizar? Bom, eu sou obrigado a utilizar o Full, obrigado no contexto de entrega aqui do projeto, quando eu tenho um back-office que foi sistemas diferentes. Então, basicamente, é a exceção do que eu comentei no MIDOR, né? Se eu tenho ali sistemas diferentes, a consolidação é feita pelo TAF. Então, eu não posso utilizar o serviço do MIDOR. Se eu tenho sistemas não todos além da folha, com dados parciais ou totais, eu também utilizo o TAF para fazer essa consolidação. É um valor que o TAF gera para você. Quando eu possuo sistemas todos distintos para a entrega do medicina, né, e folha de pagamento, também. Por quê? O medicina está entrando, vai entrar, né, não entrou ainda em produção pelo governo, mas vai entrar e nós temos que, se você tem dois sistemas e tem que juntar essas informações para enviar, o TAF é o cara que te ajuda nessa operação, nessa arquitetura de integração, para consolidar as informações e enviar para o governo. Quando eu possuo qualquer cenário de consolidação além do escopo do MIDOR, então qualquer cenário que nós temos, além do que foi definido do lado esquerdo aqui do MIDOR, o cliente ele deve utilizar o TAF completo para fazer a entrega. Bom, qualquer cliente pode optar pela nova solução Full do E-Social, com visões gerenciais de conferência, monitor de envio e retorno, painel com jornada do trabalhador, relatório de conferência, possibilidade de edição e inclusão de informações do E-Social de forma simplificada. Então, aqui eu citei algumas das implementações que nós temos, né? Mecanismo de validação, conferência e transmissão que nós temos no TAF completo. E eu vou mostrar para vocês aqui na sequência como nós evoluímos dessas frentes. Né? Então, não é o que já tem hoje no produto. Nós temos já daquele projeto de UX que eu coloquei, nos direcionou para poder fazer uma evolução em todas essas frentes aqui que eu citei aqui no material. Aí eu vou dobrar nos próximos slides para vocês entenderem um pouco melhor o que foi feito. Bom, a partir desse momento, pessoal, eu vou comentar com vocês as evoluções de melhorias do TAF Full, né, que é o TAF completo, né, o escopo completo do projeto, que é o que então seria o quê, né? De forma macro, o que vocês têm hoje, porém de forma evoluída. O TAF que vocês utilizam hoje, o que nós estamos melhorando nesse módulo, Siga TAF. Vou passar aqui explicando e depois os POs aí o PO do RH, né, ela vai falar para a gente com relação ao MIDOR, que foi feito para a entrega do MIDOR. E aí vocês vão ter as duas visões para poder, dentro do contexto colocado de poder utilizar um ou outro, vocês vão ter ali a oportunidade de escolher quais vocês entendem que é melhor para a operação das suas empresas. Tá? Então vamos lá. Quais problemas nós solucionamos com relação ao social? A atualização complexa. Esse é um item, por exemplo, que muitos clientes, né, eles reclamavam da questão de, principalmente clientes que não são Proteus, tá? Não que Proteus não tenha dificuldade de atualização, eu vou comentar um pouco sobre isso também. Mas, nossa maior dificuldade com relação ao TAF é que nós tínhamos clientes da RM, DataSul e outras linhas de produto que não conhecem a arquitetura Proteus, binário, lib, repositório, enfim. Como é que faz? Então, essa atualização manual por eles era algo bastante complicado. Então, o que nós fizemos aqui? Nós tentamos simplificar esse processo de atualização. Nós criamos o que nós chamamos de novo atualizador do TAF. Esse novo atualizador do TAF, ele basicamente, ele faz toda a parte de atualização do produto quando o cliente tem esse escopo. Então, tem até um videozinho rolando. Ó. Quando eu quero atualizar o produto, eu marco, né, e quando eu processo, começo a avançar, ele me pergunta qual linha eu uso. Reparem que Proteus não tem. Por quê? Aqui eu faço troca de repositório, aqui eu faço atualização de binário, aplico a última lib do portal. Então, eu tenho uma série de processos que eu faço de forma automática para o cliente, que, obviamente, num cliente que tem um Proteus com outros módulos envolvidos além do TAF, a gente sabe que não é simples assim aplicar uma lib, não é simples assim trocar um repositório. Vocês têm customizações, tem que fazer algumas validações no ambiente antes de colocar isso em produção. Então, o cliente Proteus, nós temos outra frente aqui que não é do TAF, é da engenharia do Proteus,
que é a questão de um atualizador único de patches, que vai dar uma visão para vocês de quais patches foram aplicadas, qual versão vocês estão. Então, é algo que está em desenvolvimento pelo time da engenharia e que virá desdobrado aí brevemente para clientes da linha Proteus. Essa frente aqui que eu estou mostrando é específica para clientes que não utilizam Proteus, ou por que eu trouxe para cá então para esse webinar, né, da linha Proteus? Porque clientes que utilizam o TAF de forma segregada, resumindo, olha, eu tenho o TAF, só que eu tenho o TAF fora da minha estrutura de Proteus. Então, para entregar o RENF, por exemplo, eu tenho o TAF, uma instalação do TAF e uma instalação do Proteus, o back-office, que eu faço a integração. Nesse contexto, como o TAF está segregado do RP, eu posso utilizar o atualizador para poder atualizar ele. Porque naquela instalação eu só tenho o TAF, não vou impactar nenhum outro módulo. Então, é uma análise que tem que ser feita aí, mas o legal é vocês ficarem sabendo também que a TOS está se preocupando com essa frente de como atualizar o produto, como deixar ele mais rápido, como deixar mais fácil para vocês identificarem os pacotes que tem que aplicar, como fazer a atualização de forma mais simples, né? Então, a gente está se preocupando com isso. O material vai ser disponibilizado depois. Aqui tem um link com todo o descritivo, o que faz, como acessar, o que não, quem pode utilizar, enfim. Fiquem à vontade para, depois de acessar o link, terem mais informações sobre essa implementação. Já está disponível no mercado. Bom, aqui, painéis de conferência do E-Social. Então, os clientes eles relataram, né, que no projeto Large UX, que as questões de conferência de impostos ali, né, de INSS e Fundo de Garantia, principalmente, é uma dor. Hoje, a visão não é muito clara de quais impostos você tem como você faz para validar as informações enviadas para o governo. E sabe que o governo refaz os cálculos, né? Você faz o envio da folha do seu 1210 e o governo refaz os cálculos ali para retenção de imposto, INSS e Fundo de Garantia. Então, como é que o cliente confere? Como é que o nosso cliente hoje, o contribuinte, confere se o valor que ele esperava pagar pelo cálculo da sua folha de pagamento, né, do seu sistema de folha, é igual ao que o governo calculou? Então, nós tínhamos que dar essa visão para vocês de forma mais gráfica, mais visual. E, em cima disso, o que nós desenvolvemos aqui? 2 painéis de conferência, um do INSS e um do Fundo de Garantia. Né? Então, ele permite a conferência do INSS parte funcionário do Fundo de Garantia. Esse parte funcionário, pessoal, coloquei aqui destacado porque nós sabemos que a DCTF Web ela trata além da parte funcionário, né? Tem terceiros, tem informação do Juhat, tem algumas informações que ela complementa em cima da parte funcionária. E nesse relatório, nesse painel, nós vamos buscar essas informações para trazer. A primeira entrega agora é só a parte funcionário, mas aqui já é uma promessa, ou esse relatório de INSS ele vai chegar no valor, ou chegar próximo do valor do CTF Web, para que vocês tenham um comparativo real. Então, o que tem no RH, né, e o que tem no governo, tem que, de fato, ali estar igual para vocês poderem conferir e bater e pagar a guia, né, sabendo que o cálculo foi feito corretamente pelas duas pontas. Bom, um dado também importante é, até esse momento, hoje nós sabemos que o TAF não olha para trás, né? Então o TAF é do TAF em diante, não volta na linha de RH para constar a informação. Essa premissa foi quebrada. Hoje nós temos a possibilidade de ler informações do RH, então ler informações lá de dentro do GPE, por exemplo, aqui no caso do Proteus, para conseguirmos buscar informações e consolidar no relatório, o que vai inclusive nos ajudar no que eu estou comentando do valor de terceiro, né, para consolidar as informações de INSS. Não necessariamente eu transito pela folha para enviar ao governo essas informações, mas eu posso buscar dentro do RH esses valores para poder consolidar dentro do meu INSS. Bom, e o último item permite a impressão apenas dos registros com valores divergentes. Então, o que acontece? Eu consigo, dentro desse painel, perguntar, olha, me mostra só o que deu divergência entre o governo e a minha folha. E ele vai te mostrar para você poder, de forma pontual, buscar ali, resolver aquela pendência e entender o porquê que deu diferença naquele item. Eu vou passar aqui para vocês, rapidinho, um vídeo demonstrando, né? Aqui eu estou dentro do TAF, né, do Proteus. Eu vou ali em miscelânea e-social, né, e-social do futuro. Esse aqui é o menu atualizado do produto, tá? Então, é uma chamada e os painéis são esse aqui. Então, vocês reparem que foi desenvolvido em outra tecnologia, que é a Fortinari. Então, eu vou ali e coloco, que é uma nova linguagem, né, que a TOS criou, que é open source, enfim, Angular.
Você pode aplicar aqui alguns filtros por estabelecimento, por categoria, matrícula, filtrar somente divergentes ou não. No caso aqui, eu só coloquei um período como exemplo aqui, abril de 2019. Ele me traz aqui os valores, né? Tem 3 quadrantes aqui acima. INSS é valor RH, INSS é valor TAP e valor governo. Então, eu tenho aqui as 3 visões para me saber se está batendo ou não. E eu tenho um detalhe por funcionário me mostrando, né? Toda ali o envelope de pagamento foi enviado para o social e detalhando tanto a base do RH, a base do TAP, a base do governo, e o valor do RH, o valor do TAP e o valor do governo, para você poder conferir. Então, ele carrega aqui alguns funcionários, você pode carregar mais, né? E eu tenho também aqui em cima agora o quadrante total, então, que é o valor sintético. Então, tá, daqueles R$ 731,79. E de onde vem esses valores? Ali, construída para você de forma sintética, visando para vocês conferirem. E eu tenho também o painel do fundo de garantia, que se você olhar a funcionalidade, é basicamente a mesma. Porém, agora estou falando de valores de fundo de garantia. Então, eu aplico os filtros, mando gerar o relatório, ele vai me trazer novamente os cards aqui, né, com os valores de cada ponto do sistema, né, RH, TAP e governo, e você tem o detalhamento de cada funcionário, a parte do depósito 13º, a parte da rescisão, caso ele tenha. Você tem aqui as configurações do detalhe de cada funcionário. Essa funcionalidade, pessoal, ela é algo que é uma tecnologia da TOTS, né, que eu comentei, que é nova, chama Portinari, e nos permite fazer criar essas visões um pouco mais próximas ali ao dia a dia que nós temos hoje, o dia a dia web, né? Sair um pouco da arquitetura do Proteus e trazer para algo mais novo. O TAP, ele é um módulo que isso eu posso comentar, né? Ele, junto com o GCP, que é um outro módulo do Proteus, são os módulos que estão começando e que estão já com projetos bem definidos para evolução nesse contexto de Portinari. Então, eu vou passar aqui mais para frente, vocês vão ver que tem um monte de implementações que a gente vai desenvolver com essa nova cara, com esse novo modelo. Então, na verdade, a ideia é que daquele menu do Proteus original que nós temos, nós desdobremos as implementações para esse modelo aqui, né? Que é um passo ali para a gente chegar futuramente em algo que é um portal, né? Algo mais web, mais simples, mais rápido, mais acessível. Então, a gente está caminhando para esse lado e aqui já é um começo desse trabalho. Ah, mas isso aqui não está... Quando vai sair, Rodrigo? Já está disponível? Como é que é? Já está disponível. Se você pegar o último pacote acumulado do TAF, que foi liberado na primeira semana de janeiro, agora 2020, você já tem esse relatório daqui liberado. Dentro do TDN, tem uma página que é de configuração do Portinari para o TAF. Lá, clientes da linha Proteus podem ir, tem uma tela dentro do TAF que auxilia, é muito simples de fazer a configuração. Você precisa ter um servidor HTTP e um servidor REST para poder fazer a integração do front-end com back-end, né, nessa tecnologia nova, mas é muito simples de fazer. Você configura, coloca no menu a chamada dessa rotina e você consegue já acessar esse relatório e começar a fazer já para a sua conferência de janeiro, por exemplo, a geração desse relatório. Então, utilizem, não percam a oportunidade, é algo novo, é algo que já está disponível para vocês, tá? Para ajudar na entrega e conferência dessa obrigação. Outro item, pessoal, que foi bastante pedido, foi a questão de envio e retorno de processo ao e-social, de forma automatizada. Então, o que acontece? Rodrigo, eu gostaria, eu não preciso ficar controlando o envio, eu não quero fazer processual. Gera a folha no RH, entra no TAP, envia para o governo, faz a validação. Não, eu quero que seja de forma fluida. Então, eu quero que, a partir do momento que eu fiz o envio lá pelo meu RH, quando cair no TAP aquela folha, o próprio TAP pegue aquela informação e já mande para o governo, já busca o retorno do governo e já me atualize que deu certo ou errado. Então, nós criamos para isso, já está disponível no TAP já desde janeiro do ano passado, na verdade. Já tem diversos clientes utilizando, que é um processo automático de envio e retorno, já está disponível. Identifica que algum evento caiu na fila do RH, de forma automatizada. O que é do fila do RH? Caiu lá na tabela de integração do TAP. De forma automatizada, eu pego aquele XML e mando para o TSS e para o governo. Então, depois ele vai lá e consulta aquele XML que ele enviou para o governo e o usuário de RH apenas atua no monitor de sua folha de pagamento. Resumindo, ele fica lá pelo RH consultando se aquela informação já voltou, se está certo ou errado. Você não precisa ficar ali
entre aspas, perdendo tempo fazendo o processo de, integrou, validou, transmite. Não. Esse processo, o sistema faz para você, você monitora o envio e retorno pelo monitor. Você não precisa ficar controlando o envio e retorno. Isso já está disponível, você já pode configurar no ambiente de vocês também para deixar esse processo fluido. O usuário do RH se preocupa apenas em fazer o fechamento e fazer o envio. Depois, toda a parte dali até chegar no governo e ter o retorno, o sistema faz por ele, tá? Esse é algo que nós já liberamos. Visão gerencial robusta. Então, os clientes, né, além da questão de ter lá os painéis de conferência de imposto, eles pediram também algumas visões gráficas com relação ao monitoramento. Não, Rodrigo, eu quero ter um monitoramento, porque aquele monitor do TAF hoje, consigo usar ele, mas poderia ser mais funcional, poderia ser mais simples, poderia ter visões diferentes para nos auxiliar aqui. Bacana, entendemos e construímos. Esse monitor aqui já é um print, tá? Porque isso ainda está em desenvolvimento. Mas esse monitor aqui, repare que ele tem os cards aqui em cima, com o status dos registros dos eventos, pendente de envio para o governo, aguardando o governo, rejeitado, sucesso, excluído. E aqui embaixo eu tenho cards, né, por evento, o status dele. Então, S1010, rubrica. Pendente de envio 40, aguardando o governo 20, rejeitado 8, enfim. Eu tenho cards aqui que me mostram a foto daquele evento. E aí, para aquele evento ali, o que eu faço? Eu vou lá e consigo, clicando ali em rejeitados, por exemplo, eu vou lá e tenho a visão de todo mundo que foi rejeitado para aquele evento e qual foi o erro que deu. Tudo nessa forma nova, gráfica, chamada Portinari, né? Nessa tecnologia que vocês viram do relatório. Então, nós vamos construir esse painel, né, esse monitor novo, para que vocês possam fazer todo o controle de envio e retorno por ele. Então, se eu juntar essa informação com a anterior, que é do processo automático de envio, reparem que eu deixo o processo de envio e retorno automaticamente automatizado, não tenho que ficar me preocupando em enviar e buscar retorno. E através desse novo monitor aqui, eu fico só acompanhando se a informação foi para o governo que está pendente, que deu rejeição, e meu usuário vai trabalhando por aqui para poder. Deu um erro, vai no RH, conserta e envia. Nesse caso aqui, entendi, faltou uma informação, faltou uma rúbrica, faltou uma folha. Vai no RH, refaz a informação e envia. Então fica sendo um painel, um gerenciamento de transição de informação entre uma ponta e a outra. Algo bem bacana aqui, que foi pedido também, é que o botão de transmitir, ele pode ou não ser uma ação do usuário. Resumindo, o cliente ele pode optar por não permitir que o usuário tenha ação de transmitir. Olha, cliente, o meu usuário aqui eu vou configurar para que ele use o painel somente como monitoramento. Ele não vai ser o cara que vai clicar em transmitir, porque eu tenho um processo por baixo que fica enviando para mim. Ou porque eu quero que só um usuário específico do meu sistema Proteus faça o envio dessa informação. Então, você pode configurar isso por aqui. É uma ferramenta que nós liberaremos que você poderá configurar se você quer que aquele usuário tenha ou não essa ação de enviar informações para o governo. Algo bem bacana não está pronto hoje, mas não está no papel. Nós já estamos em fase final de desenvolvimento desse monitor. A nossa expectativa, né, o nosso compromisso com o mercado é colocar isso no mercado em março de 2020. Então, além dos relatórios que eu já mostrei, né, o atualizador que vocês viram que já existe, nós temos a promessa com o mercado de em março agora de 2020 colocar esse novo monitor. Então, vocês podem ver que a entrega incremental, principalmente com essas visões novas em Portinari, elas vão acontecer no decorrer de 2020. Temos várias entregas para fazer, mas as que nós entendemos que gerariam mais valor a curto prazo é a questão dos relatórios, nós já liberamos, né, os painéis, e essa questão aqui do monitoramento. Pessoal, depois aqui no material tem um detalhe aqui, eu expliquei aqui do lado direito, né, tem um monte de informação, eu vou mandar, fiquem à vontade depois para ler, que eu estou falando mais de forma macro, até por conta do nosso tempo, tá? Mas depois vocês podem ficar à vontade para destrinchar aqui o material e dúvidas também podem entrar em contato comigo, depois que no final da apresentação tem o meu e-mail. Bom, painel do trabalhador. O painel do trabalhador foi outro item que foi pedido, que basicamente qual que é a minha jornada do trabalhador dentro da social. Então, eu quero saber, desde quando ele foi admitido, quantas alterações contratuais ele teve, alterações cadastrais ele teve, se ele teve afastamento, as férias dele, e até ele ser desligado, por exemplo. Então, aqui nesse painel, você pode reparar que tem ali o nome, João Silva Neto, a filial que ele trabalha, se tiver mais de uma filial, terão aqui as filiais que ele trabalha. Então, ok, o e-mail dele e a situação atual, né? Qual que é a situação atual dele para a filial 01? Ele está afastado. Bacana.
Ali embaixo, para esse funcionário, eu tenho os cards, né? Então, eu tenho lá quantas alterações cadastrais ele teve, quantas alterações contratuais ele teve, quantos afastamentos ele teve, enfim. E aí, conforme você vai navegando entre os cards, são filtros, né? Então, você pode clicar no card e falar, só quero ver os afastamentos do João, só quero ver as alterações contratuais do João. Você vai navegando e filtrando e vendo os eventos vinculados àquele trabalhador. Aqui, por exemplo, ó, desse mesmo funcionário, é uma foto. Então, uma linha do tempo ali embaixo, ó, onde eu tenho, olha, tem um S1210, tem outro S1210, numa linha do tempo, eu tenho ali vários eventos, né, na linha do tempo, para que você possa acompanhar mês a mês, ali, período a período, o que foi acontecendo na vida daquele colaborador. Isso aqui é um protótipo, tá? Então, essa tela aqui é um protótipo feito pelo time de UX. Então, aqui, na verdade, as informações não são reais, tá? Então, a nível de validação com o usuário mesmo. E nós vamos desenvolver essa funcionalidade no produto TAF completo para que vocês tenham essa visão. E como já foi comentado, nós temos agora a possibilidade de buscar informações do RH. Então, não precisamos se ater às informações específicas do E-Social. Eu posso, sem problema nenhum, ir lá no RH e buscar uma informação para complementar aqui essa visão. Às vezes, uma informação que não transita pelo E-Social, mas é importante estar aqui no painel. Aí nós vamos entender isso com vocês também, quais são essas informações. A gente pode colocar essas informações dentro do painel. Ele é aberto, a gente tem essa flexibilidade hoje de trabalhar dessa forma, o que nos dá um leque muito grande de oportunidades, né? Bom, e com relação aos cadastros de fato, né? O cadastro de folha, o cadastro de rubrica, eles também serão reformulados, tá? Então vocês podem ver aqui, perdão, vocês podem reparar que aqui é o cadastro de rubrica. Então, dentro do cadastro de rubrica agora, quando você acessar o cadastro novo de rubrica do TAF, todos os eventos da social vão ter esse mesmo cadastro. Você clicou, ele vai ter os cards aqui para você filtrar para o status daquele evento junto ao governo. E aqui embaixo, na grid, né, você tem ali pendente, envio, rejeitado e sucesso. Você vai conseguir ver por rúbrica qual o status dá no governo. E o mais interessante, você pode marcar a rúbrica por aqui e transmitir para o governo direto do cadastro. Então, você não precisa mais só fazer o envio pelo monitoramento. Você pode, inclusive, deixar um usuário responsável por fazer o envio pelo cadastro. Então, caiu uma folha de pagamento, ele pode abrir o cadastro de folha do TAF aqui, buscar o funcionário que ele quer e falar, envia a folha do SCAR para mim. Então, vir aqui na rubrica e marcar essa rubrica aqui 103 e fazer envio para o governo. Então, é algo muito bacana, que hoje nós não temos no TAF, né? No TAF hoje o envio é pelo monitor, mas você, nesse novo TAF, né, nessa reformulação, você terá a oportunidade de fazer esse envio por esse cadastro. Aqui é uma transmissão de evento, então para dar visibilidade. Então aqui eu estou mostrando passo a passo o que eu estou fazendo. Estou enviando o S1010, depois eu estou enviando o S2030, que na verdade é 2230, né, como é um protótipo para validação. Mas estou enviando ali um evento de afastamento temporário. Enfim, eu dou toda a visão para vocês do que o sistema está fazendo, para que vocês tenham um acompanhamento e possam saber se eu estou enviando, se eu estou visão clara do que está acontecendo por baixo no sistema. Aqui é uma taxa de tratamento de erro, então quando o governo rejeitar como inconsistência, eu tenho erro e ações recomendadas. Qual que é a ideia disso aqui? É dar autonomia para o seu usuário. Então, tem muitos erros que o governo volta, que é uma ação de alterar um cadastro, que é uma ação de fazer uma amarração ali entre um dado e outro que está incorreta. Então, nós vamos trazer dentro do TAF esse conhecimento para o usuário. Você já falar, olha, esse erro aqui que aconteceu, que o governo retornou, verifique se no envio tal, o preenchimento da tag tal está de acordo com essa regra. E aí o usuário vai poder, de forma automatizada, de forma autônoma, né, tomar a decisão do que fazer, sem necessariamente precisar do time de TI daquela empresa para poder ajudar ele a decifrar aquele erro, que hoje também é uma realidade no mercado. Então a gente vai resolver esse problema com esse tratamento de erros aqui. Bom dia a todos. Eu chamo Márcia Moura, sou a PO do E-Social da parte do Proteus. Aqui comigo está o Thiago Viana, ele é o proxy do E-Social Proteus e ele vai estar aqui com a gente me ajudando nas respostas das perguntas, tá bom? Bom, como o Rodrigo, né, ele fez essa introdução, a parte que nós vamos apresentar agora, ela se refere ao middleware, tá? Então, eu vou ler os tópicos para vocês e depois eu vou fazer uma explicação.
nós vamos ter aqui 3 itens, né, 3 tópicos que nós vamos tratar. O conceito e os requisitos, para você poder utilizar o Midware, a parte de migração de dados, e vou apresentar as novas rotinas e o monitoring THF. Conceito e requisitos. O Midware traz um conceito de entrega simplificada do e-social, tornando mais ágil o cumprimento dessa importante obrigação para os RHs. O fato das tabelas do Midware estarem todas no módulo Siga GPE torna mais fácil o gerenciamento do sistema. Além disso, o desenvolvimento das novas rotinas, principalmente o layout e o funcionamento do novo monitor, foi pautado nos mais modernos conceitos de tecnologia e usabilidade. Quais as características? Praticidade. Para os clientes do Midware, será realizada a conexão entre o ERP e governo, sem a necessidade de tabelas intermediárias. Assim, realiza a transmissão de forma rápida e simplificada. No cenário do Midware, não há necessidade de replicação de parametrização, estabelecimentos, compartilhamentos de tabela, por exemplo, né? E a simplificação da administração do ambiente. Visões gerenciais. O monitor é mais simples e intuitivo, desenvolvido de acordo com novos conceitos do mercado. Então, o que isso quer dizer? Se a gente falar de TAF Full, o processamento era feito da seguinte forma: nós fazíamos a integração com o SIGA TAF, o TAF recebia os nossos XML e gravava os dados em várias tabelas, né? Então a gente tinha a C9V, a C8R, e era uma infinidade de tabelas onde o usuário poderia ou não fazer a manutenção dentro do TAF. E depois, na hora de enviar esses XMLs para o TAF, para o RET, desculpa, o TAF ele remontava esse XML que já havia sido feita a manutenção nele e enviava esses XMLs para o governo. No conceito Midware, as tabelas com os XML ficam dentro do SIGA GPE. E o TAF ele tem um serviço, como o Rodrigo já falou, de transmissão apenas, né? Ele disponibiliza esse serviço para pegar esses XML que estão no SIGA GPE e mandar para o RET. Tá? É um serviço de mensageria mais simples e mais no conceito de mensageria mesmo. Quando eu digo aqui que o monitor foi feito nos modernos conceitos de tecnologia, é basicamente o monitor que o Rodrigo já mostrou. Nós vamos utilizar esse monitor que foi desenvolvido pelo TAF. Ele está embarcado dentro do SIGA GPE. Ele vai estar disponível no menu do SIGA GPE. Então, você não vai precisar mudar de módulo para poder visualizar os dados que estão no monitor. E esse monitor, ele foi construído junto com os clientes, que foram aqueles clientes convidados, né, que vieram aqui para TOTUS e fizeram esse trabalho junto com a equipe do TAF. Então, esse monitor, ele vai ser consumido tanto para os usuários de TAF Full, quanto para os usuários do Midware. Esse monitor nós vamos ter em comum, assim como os relatórios de INSS e FGTS, tá bom? Dentro dessas principais características, a gente deixou assim bem destacado a praticidade, porque vai ser um envio mais transparente para o usuário. Nós não vamos ter aquele passo que é enviar os dados para o SIGATAF e do SIGATAF utilizar o monitor para enviar para o RET. Dentro do conceito Midware, eu vou enviando os dados para uma tabela que chama RJE, que são os meus eventos do e-social. Todos os meus eventos vão estar em uma tabela só. A partir desse monitor, que vai estar no menu do SIGA GPE, eu posso visualizar os dados, eu posso mandar um ou outro evento pelo botão de transmissão,
que estará dentro desse monitor, mas eu posso também fazer uma transmissão via Job, que nós estamos disponibilizando dentro do próprio Siga GPE. Ou seja, eu não vou ler mais nenhuma tabela do TAF. Eu vou ler as minhas próprias tabelas, a minha própria tabela, que eu fui alimentando conforme eu fui demitindo, admitindo funcionário, fazendo a folha. Todos os meus XMLs vão estar armazenados nessa tabela RJE, tá? Isso vem a simplificar também a administração do ambiente, porque está tudo centralizado em uma tabela só, que é a RJE, que é do nosso domínio. Essa parte que eu digo aqui de parametrização, eu não vou precisar fazer a parametrização, alterar compartilhamento de várias tarefas, várias tabelas do SIGA-TAF, porque eu estou falando de uma tabela só, que vai ter todos os meus XML. Tá? Na parte de estabelecimentos, a gente traz um conceito também que seria o 1 para N do SIGA-TAF, ou seja, eu preciso fazer a, a parametrização só do meu evento 1000. O próprio sistema vai buscar todos os estabelecimentos e as filiais desse meu evento 1000. Eu não preciso fazer essa amarração, nada disso. Dentro do Sigamate, eu vou buscar todas as filiais da empresa que eu definir como a minha centralizadora, tá? Visões em THF é essa parte que o Rodrigo mostrou, né? É um monitor muito mais simples, ele é mais intuitivo, ele foi desenvolvido juntamente, a definição dele foi feita juntamente com alguns clientes que estiveram trabalhando aqui com a gente, que contribuíram bastante para a definição desse novo modelo. Só um minuto, estou mudando aqui a página. Requisitos. Para a utilização do middleware, existem alguns requisitos e premissas a serem seguidos. Então, o usuário ele tem que estar no release 12.1.25 em diante, por conta dessa nova tecnologia, né, a Portinari. Ele não pode ter a obrigação dos eventos 1250 a 1260, que se refere à comercialização de produção rural. Ele deve utilizar o módulo SIGA-Júri para controlar os processos. Ele deve utilizar o módulo SIGA-MDT para controlar os eventos de segurança e medicina do trabalho. Ele deve integrar o RPA para o SIGA-GPE que vem do financeiro. Então, eu vou ler cada item, eu vou explicar cada item desse, tá? O release 12.1.25 é por conta dessa nova tecnologia. Os eventos 1250 e 1260, embora eles sejam do E-Social, eles são gerados a partir do TAF por causa das notas que já são integradas normalmente no TAF por conta de outras obrigações, tá? O módulo SIGA-Júri, ele integra nativamente com o middleware o evento 1070. E o módulo SIGA-MDT vai integrar futuramente todos os eventos de medicina e segurança do trabalho. A parte de RPA, ela pode vir né, de outros back-offices, desde que seja integrada inicialmente com o financeiro, que é aquela integração que a gente sempre fez para poder gerar CFIP, tá? Então, a gente lê notas, gera um evento, gera um funcionário dentro da SRA, um trabalhador autônomo, integra com as tabelas de folha e aí ele vai ser integrado automaticamente com o evento 1200. Migração e configurações. Como primeiro passo, indicamos que o usuário cadastre os empregadores na tabela RJ9, dados empregadores, onde o proprietário é o SIGA-GPE.
No novo conceito, é necessário incluir apenas a empresa que é a centralizadora de dados, normalmente a matriz. Não é necessário para o middleware realizar a configuração das filiais. A tabela RJ9, dados do empregador, dá origem ao evento 1000. Note que neste cadastro constam apenas dados pertinentes ao e-social. Pessoal, peço desculpas aqui, vou atualizar o material. Nessa lâmina tinha o cadastro deveria ter o cadastro de dados do empregador. Eu atualizo o material antes de vocês terem que pegar ali desse aplicativo, dessa ferramenta. Mas, basicamente, quando você optar pelo middleware, você tem que alimentar essa tabela RJ9, que ela se refere à tabela do TAF que guardava os dados do, do empregador. Né? Dessa tabela é proveniente o registro 1000. Essa configuração dentro do SIGA GPE, ela é bem mais simples, tá bom? Ela tem dados somente do e-social, ela não vai ter dados do REINF, ela não vai ter dados de nenhuma outra obrigação. E você precisa cadastrar aqui somente a empresa que vai ser a centralizadora, né? A empresa que o CNPJ dela, ele vai enviar os eventos para o RET. Não é necessário cadastrar todas as outras filiais. Com o campo CNPJ, os 8 primeiros dígitos do CNPJ, a gente consegue buscar dentro das tabelas do SIGA GPE todos os eventos que se referem a filiais dessa empresa. Então, isso ficou bem mais simples, né? São menos campos, você não precisa cadastrar os dados de todas as filiais. Essa busca é automática. Migração de dados, continuamos no item migração de dados. Agora vamos falar da tabela RJE, que são os eventos e-social. A tabela RJE é responsável em armazenar os eventos do e-social, a partir da migração do cliente para o middleware. Todas as rotinas passarão a ler os eventos do e-social nesta tabela, e não mais nas tabelas do TAF. Dessa forma, é necessário executar uma rotina que faz a gravação dos eventos que estão nas tabelas do TAF e foram transmitidos para o RET, para essa tabela RJE. Esse passo é muito importante para o funcionamento correto do sistema, porque garante que a predecessão de eventos está íntegra. Exemplo: caso o usuário tente gerar um evento 2230 de afastamento, porém o evento 2200 não tenha sido migrado para a tabela RJE, a rotina não irá integrar o evento de afastamento, porque entenderá que o funcionário ainda não foi transmitido para o TAF. Então, explicando melhor aí para vocês. Depois que eu fiz o cadastramento da minha tabela RJ9, que são os empregadores, né? Os centralizadores, na verdade, eu vou fazer essa migração de dados. O que essa migração vai fazer? Ela vai pegar todos os dados, todos os eventos que já foram transmitidos e que estão na tabela do TAF e vão trazer para essa minha tabela RJE, que é uma tabela do SIGA GPE. Então, eu vou ter o histórico da vida dessa empresa, né, em relação ao social, já dentro do nosso mundinho aqui, que é o SIGA GPE, tá certo? Eu posso escolher o evento, né? Não é um processo muito rápido, porque eu tenho que ler todo esse histórico e trazer aqui para dentro da nossa casa. Eu escolho o evento, eu escolho o número de tríades também para tornar o processo mais rápido. Eu posso escolher aí também um período, né? E mando processar, tá? Os eventos de medicina, eles ainda não estão liberados, mesmo porque a gente está esperando, né? Essa posição do governo. Talvez não seja vantajoso fazer essa importação dos eventos de medicina por conta dessas mudanças de cronograma e a mudança do próprio layout. Os demais eventos estão todos liberados
aqui. A gente também tem que se lembrar desse importante passo, que é a tabela T3M, que é a tabela que se refere à natureza de rubrica, né? São as tabelas de rubricas, tá? As tabelas de rubricas eu posso ter uma tabela para cada filial, então a gente tem esse identificador de rubrica que era gravado lá no TAF na tabela T3M. Isso também a gente tem que fazer essa importação. É muito importante que a gente obedeça essa ordem. Eu não preciso fazer a importação toda de uma vez, mas eu tenho que obedecer a ordem de execução. Outra coisa que é muito importante também é uma data de corte. Depois que eu fizer a migração de todos os meus eventos, aí sim eu viro a chave para o Midway. Então, isso significa que se eu importar todas as tabelas e não importei o 2200, virar a chave do Midway, as minhas rotinas do Siga GPE, elas vão entender que elas têm que buscar o evento 2200, que é o evento do funcionário de admissão, dentro da tabela RJE. Como ele não vai encontrar, ele não vai deixar você fazer mais nenhum evento não periódico e periódico desses funcionários. Então, eu tenho que fazer toda essa importação e depois configurar o resto do sistema para a utilização do Midway, tá bom? Vou passar para o próximo. Ainda a gente está na migração de dados. Essas são as telas de configuração. A gente tem que configurar vários dados de transmissão e também do monitor THF. Por isso que a gente achou por bem já deixar tudo numa tela só, numa rotina só, que é como um wizard. Então, eu tenho aqui dados da empresa, né? O CNPJ, eu preciso desse CNPJ para o certificado. Eu preciso também saber em qual ambiente o usuário vai fazer a transmissão, se é um ambiente de pré-produção, se é um ambiente de produção já. Eu preciso do F da empresa, código do município, nome, e depois dados de porta do serviço de TSS, serviço do REST, enfim, dados de transmissão mesmo, né? De mensageria. Então, é nesse ambiente, é nessa telinha de wizard que eu vou fazer toda essa configuração. O Midway tem um funcionamento diretamente ligado com a transmissão de eventos para o RED e também utilizando telas em THF. Para esse funcionamento, para que este funcionamento fique de acordo com o esperado, é importante que o parâmetro MVRHTAF esteja ativado e que seja feitas as configurações de porta, assinatura de transmissão, etc. Criamos então um wizard para preenchimento desses parâmetros. O parâmetro MVMID habilita a integração com o Midway e deve ser habilitado pelo configurador. Além disso, só deverá ser alterado após a migração de dados para a tabela RJE. Então, o MVRHTAF, ele deve continuar como true, porque afinal de contas, esse é um serviço disponibilizado também pelo TAF. E o MVMID, ele deve ser habilitado pelo próprio configurador. O MVMID não vai estar nessa tela de wizard. Isso aqui já é uma questão de segurança, né? Então, o usuário, quando ele se sentir pronto para mudar para o Midway, né? Quando todas as migrações tiverem sido feitas, aí sim ele vai habilitar esse parâmetro, tá? Então, o administrador do sistema que tem acesso ao configurador vai poder fazer essa alteração. Isso a gente fez mesmo por uma questão assim, da pessoa de repente estar ali vendo como funciona o sistema e habilitar esse parâmetro sem querer, os dados deixam de ir para o TAF e passam a ir para o Midway. Por isso que a gente optou em deixar o MVMID fora dessa tela de wizard. Vamos falar agora um pouquinho das novas rotinas e o monitoring THF.
Novas rotinas de exclusão. O Midway conta com a rotina de exclusão, onde o usuário poderá visualizar todos os eventos que estão na fila de envio ou já foram enviados, podendo selecionar um ou mais eventos a serem excluídos. Caso esses eventos selecionados já tenham sido integrados com o RET, serão gerados eventos do tipo S3000, para que os eventos originais sejam excluídos da base do RET, explicando melhor essa funcionalidade. Quando hoje os usuários do TAF Full, eles conseguem fazer a exclusão pelas rotinas do TAF. O usuário do Midway, ele não vai mais ter essa funcionalidade. Então, nós trouxemos essa rotina aqui para dentro do Siga GPE. Essa telinha que vocês estão vendo aí é a tela da tabela RJE. E, essa tabela que constam todos os eventos do e-social. Aqui a gente tem uma legenda, né, do status do evento. Então, ele pode estar pendente do envio, aguardando o governo, ou seja, ele já foi enviado, ele pode ter sido rejeitado, ou ele já pode ter sido enviado e já está com status de sucesso. Ou seja, ele foi enviado e aceito pelo governo, ele já está na base do RET. Nessa tela, o usuário ele pode selecionar o evento que ele quiser, aqui também tem os eventos retificadores, e aí ele pede para excluir. Se o evento ainda não foi enviado para o RET, ele é excluído da base aqui do Siga GPE e pronto. Se ele já foi enviado para o RET, o que, que a gente faz? A gente deixa ele com um campo de excluído e manda o evento 3000 para o RET. Tá certo? Então, aí é um processo mais ou menos parecido, né? Tem que ser com o que o TAF faz hoje aqui dentro do nosso módulo, tá? A gente trouxe essa funcionalidade para cá porque em algumas rotinas a exclusão já é automática. Por exemplo, se eu estou na minha rescisão, na minha rotina de rescisão, eu fiz uma rescisão de um funcionário, eu automaticamente gero o evento 2299. Se eu excluo lá dentro da rescisão mesmo, se eu excluo essa rescisão e eu vejo que o 2299 já foi integrado com o RET, eu consigo já gerar também um S3000. Isso é tudo transparente para o usuário, tá? Então, essas rotinas, os eventos que são provenientes dessas rotinas não vão aparecer aqui nesse monitor, tá certo? Agora, as demais rotinas, elas vão aparecer sim. Então, por exemplo, o evento 2200. Ainda hoje, esse evento ele não consegue ser excluído automaticamente pelo cadastro de funcionários. Então, eu tenho que vir aqui e eu consigo excluir o 2200, o 2205 e o 2206 aqui por essa rotininha, tá? Novas rotinas, monitoring THF. A tecnologia THF TOTUS HTML Framework é voltada para o desenvolvimento de front-end, onde somente a tela está em uma página da web, mas os dados estão em banco de dados do usuário. É um modelo novo de telas que a TOTUS disponibilizou para melhorar a experiência e usabilidade do cliente. Todo front-end de consulta, transmissão de eventos e relatórios do Midjourney será baseado em THF. Abaixo, a principal tela de consulta. Essa é a tela que o Rodrigo estava mostrando para vocês. Ela está embarcada, né, dentro do Siga GPE, então ela vai estar disponível no menu. Para o usuário vai ser totalmente transparente, mas aqui nós estamos consumindo uma página mesmo para a montagem dessa tela. E ela é um monitor mais detalhado, um monitor com mais detalhes, e ele foi feito dentro das expectativas dos clientes que estiveram fazendo esse estudo conosco. Então, a gente tem aqui nessa tela filtros, né, diversos filtros, onde o usuário
pode informar o período que ele quer, os eventos, as filiais. Eu mostro aqui cards com o que seria um resumo de dados do evento. Então, por exemplo, aqui ele pediu 22, o usuário, né, aqui pediu 2200, 2205, 2206, 2190, 2300 e 2306. Eu trago aqui os cards, né? A gente chama essa telinha aqui de card, com o total de eventos e abaixo eventos por status que existem dentro da tabela RJE. O que ele está mostrando aqui nessa tela, ele leu do Siga GPE, tá? Então, nessa parte eu tenho o botão de transmitir também, se eu quiser, mas eu posso também ver detalhes desse card, tá? Que é a próxima tela. Ainda no monitor em THF. Esse novo monitor conta com cards, resumindo a quantidade de determinado evento, classificando por status, que são rejeitado, de sucesso, pendentes de envio e aguardando o governo. Porém, o usuário poderá analisar com mais detalhes clicando sobre o número do status. Então, essa tela que está aqui atrás, ela é a primeira tela que eu tinha mostrado para vocês. Eu tenho aqui o total de 23 eventos, né? Referentes ao 2200, mas se eu clicar aqui no número 3, eu consigo ver, assim, todos os eventos que estão, no caso aqui, rejeitados. Se eu clicasse aqui no 20, apareceria uma lista com os 20 eventos que estão com sucesso. Então, eu tenho dentro do meu novo monitor essa primeira tela, que seria um resumo dos eventos, de todos que eu selecionar aqui nessa filtro de evento, e eu tenho também um detalhamento do evento se eu quiser, né? Aqui, para facilitar, eu trago o nome do funcionário, a matrícula, o CPF em qualquer evento, inclusive no 1200, no 2299, eu vou buscar esse nome lá do nossa tabela de funcionários, da RA, porque não são todos os eventos do E-Social que têm o nome do funcionário. Nessa lista aqui, nesse detalhamento, eu estou trazendo os dados mais importantes do evento. Então, por exemplo, se eu tivesse escolhido 23, o 2230, eu traria a data de afastamento, a data de retorno e o motivo de afastamento. Tá? Então, eu busco dentro do próprio XML as informações mais importantes. Monitor THF transmissão. Através do monitor em THF, o usuário poderá escolher os eventos a serem transmitidos. Porém, os eventos também poderão ser transmitidos através de job disparado pelo GPE. Então, essa aqui é uma funcionalidade para caso o usuário queira enviar apenas um evento de um determinado funcionário ou um grupo de eventos. Então, eu tenho aqui o monitor e eu tenho o botão de transmissão. Mas a transmissão pode ser feita pelo Siga GPE através de um job que vai buscar todos os eventos que estão pendentes de transmissão, obedecendo uma ordem de predecessão. Então, se eu tenho lá na minha fila da RJE uma alteração do evento 1010 e depois uma folha, ele vai obedecer essa ordem, ele vai mandar essa alteração do evento e depois ele vai mandar a folha. Se eu tenho 5 admissões e 3 afastamentos, ele vai mandar todas as admissões e o afastamento. Isso nos garante que nós não vamos ter esses eventos rejeitados por conta de erro de predecessão. É importante lembrar, gente, que o dia a dia de quem usa hoje o TAF, ele vai continuar o mesmo, né? Com exceção desses passos de migração, que seria alimentar a tabela RJ9 e depois fazer essa migração dos dados que estão para o TAF para a nossa tabela RJE, a forma que são enviados os eventos de tabela continua a mesma,
ou seja, você pode usar a carga inicial, ou se você fizer a inclusão de uma verba, ela é automaticamente integrada com o middleware. A forma que você envia os eventos não periódicos continua a mesma também. Eu vou fazendo lá admissão, alteração de cadastro, demitindo funcionários. Todos esses eventos estão sendo disparados para o controle do middleware, né? Então, eles vão primeiro para a tabela RJE e depois eles são transmitidos para o RET. E os não periódicos também continua sendo feito da mesma forma. Desculpa, os periódicos. Eu entro lá na minha rotina de envio de eventos periódicos e também continuo fazendo o envio desses eventos por lá. O que temos de diferente nos eventos periódicos é a reabertura de folha que a gente trouxe para dentro do SICA GPE, porque antigamente essa reabertura era feita somente pelo módulo TAF, então a gente, como esse usuário ele vai ter uma descontinuidade do TAF em relação ao e-social, né? Ele vai continuar usando o TAF para o REIN, enfim, ele vai poder mandar o evento 1298 aqui do módulo GPE, caso ele queira fazer uma reabertura de folha. Tá? Nós trouxemos também regras de validação, então, por exemplo, eu não consigo fazer um 1298 se eu não tiver um 1299, né? Eu consigo fazer apenas, se eu não me engano, são 3 1295. Nós trouxemos algumas regras para o módulo aqui do SIGA GPE. É importante ressaltar que nós não trouxemos todas as regras de validação, porque entendemos que esse é o modo simplificado de geração, né? Então, algumas regras vão ser feitas, vão ser aplicadas dentro do ambiente RET, mas como o nosso usuário ele já teve todo esse aprendizado de envio dos eventos do TAF, e nós temos muitas regras, até mesmo na hora que a gente gera, que a gente está gerando o XML, então, por enquanto, realmente decidimos não trazer essas regras, tá? Eu acho que isso vai ser muito benéfico, né? Como o Rodrigo falou, para aqueles usuários que têm um processo bem simples, que não precisam consolidar muitos dados, que não fazem manutenção frequentemente nos dados gerados pelo TAF. Quais são as etapas do projeto? Nós tivemos um trabalho muito grande em cima desse projeto, então nós começamos a desenvolvê-lo em julho de 2019 e finalizamos em novembro de 2019. Em dezembro, fizemos uma homologação do sistema, né, middleware como um todo. Agora, em janeiro, estamos fechando com um cliente piloto que vai fazer os testes, vai fazer o envio dos eventos através do middleware para o ambiente de homologação do RET, não é para o ambiente de produção ainda. Nós entendemos que até março isso vai estar homologado e vamos, em março, disponibilizar o sistema para clientes que se mostrarem interessados. Essa liberação vai ser uma liberação que a gente chama de liberação assistida, ou seja, nós não vamos disponibilizar para muitos clientes, porque nós vamos fazer um acompanhamento desses clientes que vão estar utilizando o middleware. Como eles já estarão fazendo o envio para o ambiente de produção, a gente quer acompanhar caso dê algum problema, nossa equipe vai estar pronta para fazer um suporte, para fazer as correções, para que esse cliente consiga entregar o e-social no prazo e corretamente. Então, essa liberação assistida, ela visa esse acompanhamento e ela deve ser feita para os clientes que se mostrarem interessados. E depois, em meados de maio, a gente faz uma liberação para o mercado como um todo, né? Então, esse é o cronograma que a gente está seguindo.